Meu namorado fica rindo com minha colega de trabalho e ensinando a língua dele pra ela. Ela ainda acha que está aprendendo a paquerar. Teresa começou a trabalhar no meu emprego de garçonete há 5 meses. E desde o momento que viu meu namorado Kaito, mirou nele como se fosse a última pedra do infinito. Ele era meio japonês como eu, o que significava que nos relacionávamos num nível profundo. E por alguma razão, Teresa odiava isso mais que tudo. A primeira vez que nos viu almoçando, ela se acomodou no meu lugar ao lado dele quando me levantei para ir ao banheiro. Pressionou os quadris contra ele e deu um sorriso flertativo antes de dizer "Konnichiwa". Quando ele se afastou sem jeito, ela pegou um par de hashes e começou a comer macarrão sem sucesso, reclamando sobre garotas ocidentalizadas, se apropriando da cultura linda dele, obviamente se referindo a mim. Quando voltei do banheiro, ela me disse para pegar uma cadeira, me falando que era bem-vinda para me juntar à conversa deles. Definitivamente atingiu um nervo, mas eu estava tão segura no relacionamento meu e do Kaito que nem me importei até a Teresa começar a tentar nos implodir. Ela o encurralava quando eu não estava olhando e dizia frases com duplo sentido em japonês que pegava do Google Tradutor. Sempre que estávamos conversando, ela se espremia por nós muito devagar, às vezes garantindo esfregar a bunda no Kaito, outras vezes ficando de frente para ele e dando aquele olhar. O que realmente me deixou brava foi quando pediu pro Kaito vir ensinar japonês na casa dela depois do trabalho. Ia confrontá-la ali mesmo, mas estávamos no meio de um serviço muito corrido e me disse que faria logo depois. Grande erro. Durante o serviço, importantes empresários japoneses vieram para comer. Estavam na minha sessão, mas Teresa praticamente me empurrou para servi-los. Por favor, falem japonês. Entendo tudo, disse para eles. Pareceram agradavelmente surpresos e começaram a disparar o pedido com modificações específicas e alergias. Teresa só ficava dizendo "hi hi" enquanto rabiscava bobagem. 45 minutos depois, era caos. Um cara recebeu a entrada errada. Outro recebeu 2 pedidos de sushi em vez do frango chow mein. E o terceiro cara começou a ter reação alérgica a frutos do mar, que pediu para excluir. Foi aí que Teresa fez. Enquanto Kaito correu para pegar a caneta de epinefrina, ela apontou para mim e disse ao primo dela, que era o gerente, que eu mudei o pedido para sabotá-la. E sem verificar nada, ele me advertiu na hora na frente de todos. Mais um incidente e você está demitida. Fui para casa devastada e só chorei pro Kaito. Estava pensando se sair era a minha melhor opção, até o Kaito sugerir algo. Se ela quer que eu ensine japonês, vamos fazer exatamente isso. Nas próximas semanas, colocamos nosso plano em prática. No restaurante, Kaito e eu fingimos problemas no relacionamento. E claro, Teresa pulou na oportunidade de consolá-lo. Começou a sentar ao lado dele de novo, colocando a mão dele no ombro dela, chegando perigosamente perto. E então, Kaito foi pra cima. Ofereceu ensinar japonês pra ela, não na casa dela, só ali no restaurante. Mas ela pulou nisso como Bob Esponja ouvindo a música do Goober. Antes que eu soubesse, estavam nos fundos juntos, rindo um pro outro e sorrindo de orelha a orelha. Kaito ensinava frases e ela o escutava com olhinhos de cachorro e repetia tudo na voz mais sedutora de anime e girl que conseguia fazer. Eu e Kaito trocávamos olhares rápidos, tentando não rir, porque essas frases eram simplesmente ridículas. Muito em breve, ele a convenceu a começar a dizer essas frases pros clientes. Eu servia ao lado dela e a ouvia dizer "kusu bababá", significando velha megera nojenta, para uma senhora japonesa idosa. Tinha que cerrar a mandíbula para não rir. Outra pérola absoluta que ouvi dela num dia foram buzo shine, significando feia desgraçada vai morrer, para uma menina de 7 anos com autismo. O que tornava toda a situação muito melhor era como toda vez, depois de insultar um cliente, ela corria pro Kaito para contar que fez isso como criança de 4 anos, te mostrando como consegue comer giz de cera rápido, enquanto Kaito só sorria para ela e dizia que estava indo bem. Por semanas, Teresa insultou clientes em japonês, dizendo "kusoku ishini", come cocô e morre. Omae no senzo wo foda-se, foda-se seus ancestrais. Ou meu favorito pessoal, orebaka de nani iteruka wakaranai. Sou estúpida e não sei o que estou dizendo. Mas então aconteceu a festa de aniversário de 85 anos da mãe do dono. Ela era totalmente japonesa e via o filho pela primeira vez em 3 anos. O dono estava lá e reservaram uma sessão inteira para eles. Estava destinado a ser uma noite incrível. Teresa estava servindo e foi aí que Kaito fez. Convenceu ela a ir pegar o pedido da mulher e disse para Teresa fazer em japonês, o que ela fez. Foi até a mãe do dono e com a confiança de um brigão de rua contra lutador de MMA, disse "Konnichiwa, baka na babá, kutabare, oshiri wo nameru", significando "Olá, sua velha burra inútil desgraçada, beije minha bunda". O restaurante ficou em silêncio. A cor sumiu do rosto do dono, como se alguém tivesse puxado um plug e deixado todo o bem escoar. As mãos dele começaram a tremer tanto que o guardanapo no colo caiu no chão. Ele empurrou a cadeira para trás bem devagar e se levantou. As pernas de metal raspando no chão, fazendo aquele som horrível que fez todo mundo se encolher. Cada pessoa naquela mesa de aniversário congelou como se estivessem brincando de estátua. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Os olhos do dono ficaram fixos no rosto da Teresa e juro que a temperatura do restaurante inteiro caiu 10 graus. Kaito praticamente pulou 2 mesas tentando chegar ao dono, a boca indo a 1000 por hora em japonês, as mãos se mexendo tentando explicar alguma coisa. O dono levantou uma mão rápida e cortante, interrompendo Kaito no meio da frase sem nem olhar para ele. Os olhos nunca saíram da Teresa. Foi aí que o primo da Teresa saltou de onde quer que estivesse se escondendo e começou a apontar para mim, a voz ficando mais alta a cada palavra. Continuava dizendo que eu devia ter feito algo para sabotar a Teresa de novo, que eu estava com ciúmes e tentando arruinar tudo. A mãe do dono sentou ali com as mãos dobradas no colo, aquele olhar no rosto como se alguém tivesse acabado
acabado de dar um tapa nela, mas era educada demais para dizer alguma coisa. O dono se abaixou bem devagar e pegou o braço da mãe, ajudando ela a se levantar da cadeira. Falou com ela naquele japonês suave, que não soava nada como a cara brava dele. Então se virou para todo mundo na sessão reservada e disse que o serviço seria pausado enquanto ele lidava com a situação. A voz dele era tão calma que dava medo, tipo quando seu pai fica quieto em vez de gritar e você sabe que está em apuros de verdade. Teresa deve ter achado que podia consertar isso, porque começou a falar de novo, mais daquelas frases japonesas saindo da boca dela. Cada palavra piorava as coisas. Os convidados do aniversário começaram a puxar os telefones e eu podia ver eles digitando coisas em aplicativos de tradução. Os olhos de uma senhora ficaram enormes e ela cobriu a boca com a mão. Outro cara riu mesmo, mas não de forma engraçada, mas como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Teresa continuou, provavelmente chamando eles de todo tipo de coisa horrível enquanto achava que estava se desculpando. Kaito agarrou o braço da Teresa e disse para ela parar de falar agora mesmo, que estava piorando tudo. Ela olhou para ele toda confusa, o rosto franzido como criança pequena que não entende por que está em apuros. Tentou puxar o braço e continuou tentando falar, provavelmente achando que se dissesse mais palavras japonesas, de alguma forma, consertaria tudo. A voz do dono cortou a sala quando disse para Teresa deixar o salão imediatamente e não voltar até ele chamar por ela. Então olhou direto para mim e pediu para eu ajudar os outros garçons a acalmar os convidados e continuar o serviço. O jeito que ele disse deixou super claro que isso não tinha acabado, nem de longe. Caminhei até a mãe do dono e me curvei do jeito que minha avó me ensinou quando era pequena. Pedi desculpas em japonês pela perturbação na celebração dela, usando as palavras formais que aprendi crescendo. Ela olhou para mim com aquela decepção que me atingiu bem no estômago. Meu estômago pareceu que caiu pelo chão, porque eu sabia que era parcialmente responsável por arruinar o dia especial dessa senhora querida. A cozinha era um caos quando voltei lá para pegar jarras de água. O primo da Teresa me encurralou entre a estação de preparo e a lava-louças, o rosto todo vermelho e bravo. Começou a gritar que tudo era minha culpa, que eu estava com ciúmes da Teresa desde o primeiro dia. A equipe da cozinha manteve as cabeças baixas, picando legumes e mexendo panelas, mas eu sentia todo mundo escutando. Ela chegou bem perto do meu rosto e disse que se eu não consertasse isso de alguma forma, me demitiria na hora. A saliva dela realmente atingiu minha bochecha enquanto gritava. O resto do turno foram as 3 horas mais longas da minha vida. Toda vez que passava pela mesa do dono, sentia náusea. O bolo de aniversário ficou ali intocado. As velas nunca foram acesas. O dono tinha movido a mãe para uma mesa de canto mais quieta, e eles sentaram ali conversando baixinho, enquanto os convidados da festa lentamente foram embora, alguns balançando a cabeça e murmurando uns pros outros. Quando o turno finalmente acabou, praticamente corri pro estacionamento. Kaito já estava lá, encostado no carro dele com a cabeça nas mãos. Olhou quando ouviu meus passos e imediatamente começou a dizer que o plano tinha ido longe demais. Sentamos no carro dele com o motor desligado, discutindo de quem foi a ideia em primeiro lugar. Ele continuava dizendo que devíamos ter sabido que daria errado quando ela começou a insultar clientes normais. Eu continuava dizendo que ele foi quem a empurrou para fazer isso na festa de aniversário. Estávamos defensivos e culpados ao mesmo tempo. Nossas vozes ficando mais altas, depois mais baixas, depois altas de novo. Nenhum de nós queria admitir que deixamos nosso plano idiota de vingança machucar uma senhora inocente no aniversário dela. O estacionamento estava quase vazio quando paramos de discutir. Nós dois só sentados ali, nos sentindo péssimos sobre tudo. Meu telefone começou a vibrar enquanto sentávamos ali. Puxei ele e vi uma mensagem em grupo do dono para toda a equipe sobre uma reunião obrigatória amanhã de manhã antes da abertura. A mensagem tinha só 2 linhas, mas formal de um jeito que fez meu estômago afundar. O telefone do Kaito apitou ao mesmo tempo, e nós dois só ficamos olhando para os nossos telefones. Outros funcionários começaram a responder com pontos de interrogação e emojis preocupados, mas o dono nunca respondeu. Dirigi para casa sozinha depois de deixar Kaito no lugar dele e não consegui jantar. Minha colega de quarto perguntou o que estava errado, mas fui direto pro meu quarto. Fiquei deitada na cama olhando pro teto por horas. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto da mãe do dono quando Teresa disse aquelas coisas horríveis para ela. A mágoa nos olhos dela ficava se repetindo na minha cabeça. Pensei nos empresários que ficaram doentes por causa das mentiras da Teresa sobre entender japonês. Pensei em como deixei toda essa coisa de vingança ir longe demais só porque estava brava por ter sido advertida injustamente. Lá pelas 3 da manhã, finalmente cochilei, mas continuei acordando a cada hora checando o telefone para ver se a reunião foi cancelada. Não foi. Cheguei no restaurante 45 minutos mais cedo na manhã seguinte, mas metade da equipe já estava lá parecendo nervosa. O dono não estava lá ainda, mas esse cara mais velho de terno estava organizando papéis na mesa grande que usamos para as festas. Teresa entrou com o primo e os dois pareciam confiantes, como se nada estivesse errado. Quando todos chegaram, o cara de terno se apresentou como Pascal Levy, gerente sênior do outro restaurante do dono no centro. Ele disse que estava ali para conduzir uma investigação formal sobre o incidente da noite passada, e todo mundo precisava dar sua versão do que aconteceu. A voz dele era calma, mas séria de um jeito que deixou claro que não era só uma reunião normal de equipe, onde falamos sobre novos itens do cardápio. Ele tinha um bloco amarelo e começou a chamar pessoas uma por uma para contar sua versão dos eventos. Teresa foi primeiro e imediatamente começou a chorar. Disse que não tinha ideia do que essas frases significavam e que eu devia ter armado para ela porque estava com ciúmes do relacionamento dela com Kaito. Continuou limpando os olhos com lenços e dizendo que só estava tentando ser respeitosa com a mãe do dono, falando a língua dela. O primo
primo dela concordava e acrescentou que eu tinha causado problemas desde que Teresa começou a trabalhar ali. Pascal escreveu tudo sem expressão no rosto. Quando chamou Caíto em seguida, pude ver as mãos do meu namorado tremendo. Caíto se sentou e olhou para a mesa enquanto falava. Admitiu que ensinou as frases para Teresa, mas disse que nunca disse o que elas realmente significavam. Manteve os olhos baixos e pude ver que estava lutando entre me proteger e contar a verdade toda sobre nosso plano. Pascal perguntou por que ele ensinaria frases erradas para ela, e Caíto só disse que foi uma piada que foi longe demais. Então Ricardo Walton levantou a mão e perguntou se podia falar. Ricardo era esse garçom que estava lá há 3 anos e normalmente ficava na dele. Se levantou e disse para Pascal que tinha observado Teresa usar as mesmas frases com clientes japoneses por semanas. Disse que a ouviu chamar uma senhora idosa de coisas terríveis e insultar uma menina de 7 anos com necessidades especiais. Também mencionou como fui advertida depois do incidente dos empresários quando Teresa foi quem bagunçou o pedido deles e causou a reação alérgica. As sobrancelhas do Pascal subiram e ele começou a escrever mais rápido. Perguntou pro Ricardo se ele tinha alguma prova e Ricardo disse que tinha gravado alguns vídeos no telefone da Teresa dizendo as frases pros clientes. A sala ficou realmente quieta. Pascal se levantou e disse para todo mundo enviar declarações por escrito sobre o incidente até às 17 horas hoje. Disse que precisávamos incluir qualquer evidência como mensagens, fotos ou vídeos relacionados ao que aconteceu. Então olhou direto para todos nós e disse que mentir ou esconder informações resultaria em demissão imediata. O jeito que ele disse deixou claro que não estava brincando. Depois que a reunião acabou, fui conferir a escala da semana que vem afixada na sala de descanso. Meu nome mal estava lá. Fui de 35 horas para apenas 12. O primo da Teresa estava parado perto da escala com aquele sorrisinho no rosto, que deixou óbvio que ela fez isso para me punir enquanto ainda tinha poder de fazer escalas. Não disse nada e só tirei uma foto da escala com meu telefone. Fui para casa e abri meu notebook para começar a trabalhar na minha declaração. Fiz uma linha do tempo detalhada, começando de quando Teresa começou a dar em cima do Caíto 5 meses atrás. Incluí datas e horários para cada incidente que consegui lembrar. Encontrei mensagens antigas onde contei para as amigas sobre Teresa se esfregando no Caíto no corredor. Tinha fotos de mudanças na escala dos últimos meses, mostrando como o primo sempre dava os melhores turnos para Teresa. Minhas mãos tremiam enquanto digitava tudo porque sabia que esse documento podia ser a única coisa que salvaria meu emprego. Organizei tudo em pastas no computador com rótulos para cada tipo de evidência. Lá para as 19 horas, meu telefone vibrou com uma notificação das redes sociais. Teresa tinha me mandado uma mensagem direta dizendo que agora era dona do local e eu estava acabada. Disse que o primo dela garantiria que eu nunca mais teria horários decentes e que Caíto logo seria dela. Terminou com 3 emojis rindo. Imediatamente tirei print e adicionei na minha pasta de evidências. Então a bloqueei em tudo. 2 dias depois, Pascal me ligou enquanto me arrumava pro turno e perguntou se eu podia chegar mais cedo para discutir as reclamações que tinha recebido. O dono tinha recebido 6 e-mails separados de convidados da festa de aniversário com traduções exatas do que Teresa disse, mais reclamações formais sobre toda a bagunça. A voz do Pascal soava preocupada enquanto me lia partes dos e-mails e pediu para eu confirmar se batia com o que eu vinha reportando sobre o comportamento da Teresa nas últimas semanas. Disse que sim e que provavelmente havia mais incidentes que ninguém tinha reportado ainda. Quando cheguei no trabalho naquela tarde, o primo da Teresa estava me esperando no corredor dos fundos perto dos armários. Agarrou meu braço forte o suficiente para deixar marcas e me empurrou contra a parede, dizendo para eu largar essa coisa toda agora ou ela garantiria que eu nunca mais trabalhasse num restaurante na cidade. Meu telefone já estava gravando no bolso porque comecei a fazer isso sempre que vinha trabalhar depois de receber a mensagem da Teresa. O primo continuou, dizendo que conhecia gente em todo o restaurante num raio de 30 quilômetros e uma ligação dela acabaria com minha carreira. Disse que a família dela tinha conexões que eu nem conseguia imaginar e que eu era só uma ninguém que não importava. Meu coração batia tão forte que achei que ela pudesse ouvir, mas deixei o telefone gravando enquanto ela fazia ameaça após ameaça sobre o que aconteceria se eu não dissesse pro Pascal que estava mentindo sobre tudo. Depois que finalmente me soltou e saiu pisando duro, chequei meu telefone para ter certeza que pegou tudo e pegou. Todos os 8 minutos dela me ameaçando. Ricardo me encontrou na sala de descanso, depois parecendo bem abalada, e perguntou se eu estava bem. Quando contei sobre as ameaças do primo, ele puxou o telefone e me mostrou algo que fez meu estômago virar. Era uma foto de 2 semanas atrás durante um turno quando eu estava em casa doente, e lá estava Teresa grudada no Caíto perto da geladeira com as mãos no peito dele e o rosto a centímetros do dele. O timestamp mostrava 21 horas e 47, que teria sido logo antes do fechamento, quando quase ninguém estava por perto. Ricardo disse que tirou porque achou que eu deveria saber o que estava acontecendo quando eu não estava lá. E agora percebeu que Teresa tinha sido muito mais agressiva do que qualquer um sabia. Olhei para aquela foto me sentindo enjoada, porque mesmo confiando no Caíto, vê-la toda em cima dele quando eu não estava por perto, me fez perceber o quanto ela tinha empurrado para nos separar. Naquela noite, depois do trabalho, Caíto veio e mostrei a foto sem dizer nada primeiro. Ele imediatamente começou a explicar que Teresa tinha o encurralado naquela noite e ele estava tentando se afastar dela quando Ricardo tirou a foto. Disse que não estava brava com a foto, mas estava brava que ele nunca me contou o quão ruim estava ficando quando eu não estava lá. Acabamos tendo nossa primeira briga real em 2 anos de namoro, eu brava que ele deixou as coisas irem tão longe sem estabelecer limites mais rígidos e ele frustrado que eu estava
estava culpando ele pelo comportamento da Teresa quando ele tentava lidar sem criar drama. Discutimos por 1 hora, ambos exaustos de todo esse drama no trabalho, até finalmente concordarmos em parar todos os esquemas e só deixar a investigação do Pascal rolar sem mais jogos. Na manhã seguinte, liguei para Conrado Whittaker, advogado trabalhista que minha amiga da faculdade recomendou quando contei o que estava acontecendo. Conrado ouviu minha história toda do começo, tomando notas e fazendo perguntas sobre datas e testemunhas. Quando terminei, explicou que, embora eu tivesse alguma proteção contra a retaliação sob a lei trabalhista, minha participação no plano de vingança complicava as coisas. Ele disse: ensinar frases erradas de propósito poderia ser visto como criar ambiente de trabalho hostil, mesmo que Teresa tivesse me assediado primeiro. Conrado me disse para focar só nos fatos em qualquer declaração, evitar entrar em discussões online sobre isso, fornecer toda a evidência que Pascal pedisse e me preparar para resultados mistos. Alertou que mesmo que Teresa enfrentasse consequências por assédio, eu podia enfrentar algumas também pelo plano de vingança, o que não era o que eu queria ouvir, mas soava realista dado tudo o que aconteceu. Ele disse que a gravação do primo me ameaçando era boa evidência de retaliação e eu definitivamente deveria submeter isso para o Pascal. 2 dias depois, Pascal chamou Caíto para entrevista privada sobre seu papel em ensinar as frases para Teresa. Caíto me mandou mensagem logo depois dizendo que tentou minimizar meu envolvimento, mas teve que admitir que estávamos namorando, já que Pascal já sabia mesmo de outros funcionários. Disse que Pascal fez perguntas bem específicas sobre quem bolou o plano e se a gerência sabia o que estava acontecendo. Naquela mesma tarde, o dono mandou e-mail em grupo pedindo quaisquer mensagens entre funcionários sobre o incidente do aniversário fossem submetidas para revisão. Sentei na mesa da cozinha por 1 hora indo e voltando sobre submeter ou não a mensagem de vanglória da Teresa, onde ela disse que era dona do local e eu estava acabada. Parte de mim se preocupava que me faria parecer mesquinha ou que estava tentando demais colocá-la em apuros, mas Conrado tinha dito para fornecer tudo o que fosse pedido. Finalmente decidi incluir junto com contexto sobre ela perseguir Caíto por meses e as ameaças do primo, sabendo que podia me fazer parecer mal, mas querendo tudo registrado. Tarde da noite, juntei meu e-mail pro Pascal com tudo anexado, incluindo as mensagens diretas da Teresa, fotos de todas as mudanças de escala do mês passado, mostrando como o primo sempre dava turnos melhores para Teresa, minha linha do tempo detalhada dos eventos e pedido formal para remover a advertência do incidente dos empresários do meu arquivo. Meu dedo pairou sobre o botão enviar por 5 minutos antes de finalmente clicar. Então, imediatamente me senti enjoada, me perguntando o que aconteceria quando Pascal visse tudo. Enquanto isso, Pascal tinha feito suas próprias investigações nos sistemas do restaurante e descobriu algo enorme quando revisou os registros do ponto de venda. O primo tinha estado entrando e reatribuindo sessões no computador para mover erros da Teresa para os registros de outros garçons, incluindo os meus. A evidência técnica mostrava padrão claro, voltando 3 meses do primo, encobrindo erros da Teresa, fazendo parecer erros de outras pessoas, o que explicava por que meus números de vendas pareciam piores do que deveriam, e por que fui culpada por pedidos que nunca peguei. Na manhã seguinte, Pascal me chamou no escritório dele, onde uma mulher japonesa de meia idade já estava sentada com a filha adolescente. Ela explicou como há 3 semanas Teresa a serviu e chamou a mãe dela de Kuzu Bababá, enquanto sorria docemente. A filha dela tinha estudado japonês na faculdade e imediatamente soube o que significava, mas a mãe achou que talvez tivesse ouvido errado. Agora, depois de ouvir sobre o incidente do aniversário, perceberam que Teresa estava fazendo isso de propósito o tempo todo. Pascal tomou notas enquanto a mulher mostrou fotos daquele dia, onde Teresa estava claramente visível servindo à mesa delas. Sentei ali, sentindo meu estômago se revirar, porque essa era a prova de que Teresa esteve insultando clientes por semanas, e deixamos acontecer. Pascal as agradeceu por virem e perguntou se estariam dispostas a fornecer declaração por escrito, ao que concordaram imediatamente. Depois que saíram, meu telefone vibrou com mensagem em grupo do primo que fez meu sangue gelar. Ela escreveu que qualquer um cooperando com a investigação descobriria suas horas cortadas para nada e deveria lembrar quem controlava a escala por ali. Ricardo me encaminhou em segundos, perguntando se eu tinha recebido a mesma ameaça. Imediatamente tirei print de tudo e mandei pro e-mail do Pascal com o assunto evidência de intimidação, antes que o primo pudesse apagar a mensagem. Pascal leu ali na minha frente e a mandíbula dele se contraiu enquanto pegou o telefone para ligar pro dono. Naquela noite, Caíto veio e sentamos na mesa da minha cozinha, olhando para documento em branco no laptop dele. Nós dois sabíamos que tínhamos que assumir sobre ensinar aquelas frases para Teresa de propósito, ou a verdade sairia mesmo e tornaria tudo pior. Minhas mãos tremeram enquanto digitei como o assédio começou, a falsa acusação sobre os empresários e como planejamos todo o esquema de vingança. Caíto adicionou suas partes sobre deliberadamente ensinar insultos, fingindo que eram frases educadas. Imprimimos 2 cópias e assinamos ambas, sabendo que essa confissão podia custar nossos empregos. Mas mentir seria ainda pior. 3 dias depois, Pascal marcou outra reunião de toda a equipe no salão principal antes da abertura. Caíto e eu sentamos juntos segurando nossas declarações, enquanto Teresa nos encarava do outro lado da sala e o primo ficava perto da porta de braços cruzados. Pascal pediu para lermos nossas declarações primeiro, e minha voz falhou enquanto admiti tudo o que fizemos. Expliquei os meses de assédio, como Teresa tocava Caíto constantemente, como o primo sempre ficava do lado dela, e sim, como
como ele ensinou aquelas frases terríveis como vingança. Caíto leu sua parte em seguida, assumindo responsabilidade total por bololar os insultos específicos e convencer Teresa a usá-los com clientes. A sala estava morta de silêncio, exceto pelo som da caneta do Pascal rabiscando notas, enquanto o dono sentava no canto com cara completamente ilegível. Quando terminamos, Pascal se levantou e anunciou suas decisões sem emoção na voz. Teresa foi suspensa imediatamente pendente revisão final de toda a evidência, incluindo múltiplas reclamações de clientes que apareceram. Caíto também foi suspenso por 2 semanas sem pagamento, por deliberadamente sabotar serviço e colocar relações com clientes em perigo. O primo foi removido de todas as funções de escala com efeito imediato e não teria mais responsabilidades gerenciais. A sala explodiu em sussurros e gaspes chocados, mas Pascal levantou a mão pedindo silêncio. Ele se virou para mim e disse que receberia advertência formal por conduta não profissional que iria para o meu arquivo permanente. Não fui suspensa porque a evidência mostrava claramente que estava respondendo a assédio documentado e falsas acusações, mas minhas ações ainda eram inaceitáveis. A carta de advertência deixava claro que qualquer incidente similar resultaria em demissão imediata. Parte de mim sentiu alívio por ainda ter emprego, mas principalmente me senti vazia, sabendo que teria essa marca no meu registro para sempre. Naquela noite, meu telefone explodiu com notificações, enquanto Teresa postava em toda a plataforma de rede social, alegando que era vítima de discriminação e bullying no trabalho. Ela marcou o restaurante e pediu boicotes, dizendo que foi armada por colegas ciumentos que não suportavam vê-la ter sucesso. Metade da equipe comentou apoiando ela e chamando a investigação de injusta, enquanto outros começaram a postar prints dos posts antigos dela, onde se vangloriava de me fazer ser advertida. Alguém até achou as mensagens dela sobre fazer Caíto ser dela, e postou essas também. A seção de comentários virou zona de guerra completa, com pessoas escolhendo lados e compartilhando mais e mais evidência. Meus dedos coçavam para responder e me defender, mas lembrei do conselho do Conrado sobre ficar quieta e deixar os fatos falarem por si. Em vez disso, passei horas organizando cada pedaço de evidência em pastas rotuladas no meu computador, só no caso disso virar questão legal. Eu tinha os prints de ameaças, documentação de mudanças de escala, declarações de testemunhas que Ricardo compartilhou comigo e até timestamps de câmera de segurança que Pascal mencionou. 2 dias depois, Pascal me ligou dizendo que a mãe do dono queria falar comigo em particular. Meu coração bateu forte enquanto dirigi para o restaurante, sabendo que tinha que encarar a mulher cujo aniversário ajudei a arruinar. Ela estava sentada numa cabine de canto quieta quando cheguei e gesticulou para eu sentar na frente dela. Curvei a cabeça e me desculpei em japonês, dizendo como sentia muito profundamente pela minha parte em arruinar a celebração dela. Expliquei que não havia desculpa para o que fizemos e que assumia responsabilidade total por deixar vingança nublar meu julgamento. Ela escutou sem interromper, as mãos enrugadas dobradas na mesa entre nós. Quando terminei, me olhou por longo momento antes de falar em inglês acentuado, mas claro. Disse que estava desapontada com todos envolvidos, mas entendia que a situação vinha se construindo por meses, sem ninguém da gerência prestando atenção. Queria que o restaurante fosse melhor, tratasse todos os funcionários justamente, independente de quem conheciam, e respeitasse clientes de qualquer origem. O filho dela já tinha prometido trazer supervisão externa para consertar a cultura tóxica que se desenvolveu. Me disse que, embora minhas ações fossem erradas, podia ver que eu sentia genuinamente e esperava que aprendesse com essa experiência. 3 dias depois, Pascal chamou todo mundo para o salão principal antes da abertura e ficou na frente com o dono do lado dele. O rosto do dono parecia cansado, mas determinado, enquanto pigarreou e começou a ler de papel nas mãos. Anunciou que, depois de revisar toda a evidência e declarações de testemunhas, Teresa foi demitida imediatamente por assédio e criar ambiente de trabalho hostil. A sala permaneceu completamente silenciosa enquanto continuou explicando que toda a equipe agora seria obrigatória a participar de treinamento de sensibilidade cultural obrigatório começando semana que vem. Vários garçons se mexeram desconfortavelmente nas cadeiras, enquanto outros concordaram com a decisão. O dono então se virou para olhar diretamente para o primo da Teresa, que estava no fundo tentando parecer invisível. Declarou que ela foi rebaixada de gerente para garçonete com efeito imediato devido ao fracasso em manter padrões profissionais e favoritismo. O restaurante teria supervisão externa de RH pelos próximos 90 dias para garantir que práticas gerenciais apropriadas fossem seguidas. Assisti alívio lavar os rostos de garçons que lidaram com o tratamento injusto dela por meses, mas nunca falaram sobre isso. O rosto do primo ficou vermelho, brilhante, e ela começou a protestar, mas Pascal a cortou com mão levantada. Em seguida, o dono se dirigiu ao Caíto, explicando que receberia suspensão de 2 semanas sem pagamento e voltaria em liberdade condicional com plano de conduta rigoroso. Caíto assentiu e aceitou sem discussão, mantendo os olhos baixos o tempo todo. Depois da reunião, ele me disse que estava grato, que não foi pior, e que aprendeu lição valiosa sobre levar coisas longe demais. Pascal me puxou de lado depois e me informou que minha advertência anterior sobre o incidente dos empresários foi removida do meu arquivo. A advertência pelo plano de vingança permaneceria registrada, mas o dono respeitava que eu assumisse meus erros. Por isso estava recebendo segunda chance, em vez de ser demitida junto com Teresa. Na semana seguinte, todos nos apertamos na sala de descanso para o nosso primeiro treinamento de sensibilidade cultural. Alguns funcionários reviraram os olhos e checaram telefones, enquanto outros prestaram atenção no que a treinadora dizia. A treinadora acabou sendo realmente boa, usando exemplos reais
reais da nossa indústria sem ser preachy ou chata. Mesmo os céticos começaram a participar quando ela tornou interativo e relevante para o nosso trabalho diário. Nos fez representar cenários diferentes e discutir como lidar com diferenças culturais respeitosamente em situações de serviço. No fim da sessão de 2 horas, a maioria das pessoas pareceu genuinamente envolvida e aprendeu algo útil. 2 semanas passaram com todo mundo pisando em ovos ao redor uns dos outros durante turnos. A atmosfera estava melhor sem Teresa e o favoritismo do primo, mas a tensão de tudo o que aconteceu ainda pairava no ar. Me peguei temendo vir trabalhar, mesmo que o assédio real tivesse parado. Toda vez que passava pela sessão onde aconteceu a festa de aniversário, meu estômago se contraía de culpa. Foi quando percebi que precisava de recomeço fresco em algum lugar sem toda essa história e drama. Comecei a navegar anúncios de emprego online durante meus intervalos e atualizando meu currículo pela primeira vez em anos. Ricardo notou que eu estava olhando vagas um dia e sentou do meu lado durante nosso intervalo. Se ofereceu para ser minha referência e puxou o telefone para me mostrar contato num café familiar menor no centro. Explicou que eles valorizavam funcionários e não toleravam drama no trabalho, o que soava perfeito depois de tudo que passei. O dono lá era amigo dele da escola culinária que comandava a operação rigorosa, mas justa. Liguei pro número naquela tarde e marquei entrevista para a semana seguinte. O café era aconchegante e caloroso, nada como a atmosfera formal do nosso restaurante. Durante a entrevista, fui honesta sobre o conflito sem entrar em detalhes desnecessários sobre o plano de vingança. Foquei no que aprendi sobre lidar com assédio no trabalho apropriadamente e a importância de passar pelos canais apropriados. O dono pareceu impressionado com minha honestidade e fez perguntas refletidas sobre minha experiência e o que procurava. Ela me ofereceu posição começando mês que vem com salário um pouco menor, mais horários melhores e ambiente de trabalho mais saudável. Enquanto isso, Caíto se inscreveu numa aula de resolução de conflitos como parte dos requisitos de liberdade condicional no restaurante. Chegava em casa depois de cada sessão animado com o que estava aprendendo e começou a aplicar essas habilidades no nosso relacionamento. Estabelecemos limites claros sobre manter trabalho e vida pessoal separados, algo que devíamos ter feito desde o começo. Também estabelecemos padrões de comunicação melhores em vez de pular direto para esquemas quando problemas surgiam. As coisas entre nós melhoraram, agora que não estávamos conspirando juntos ou lidando com o drama constante do trabalho. Ele me mostrou a apostila da aula dele e praticamos alguns exercícios juntos em casa. Parecia estranho, mas bom trabalhar em resolução saudável de conflitos depois de tudo que passamos. Uma semana antes do meu último dia, Pascal me mandou e-mail com carta de recomendação neutra anexada. A mensagem me agradeceu por assumir responsabilidade pelas minhas ações durante a investigação e não tentar desviar a culpa. Acrescentou que o dono especificamente queria que eu soubesse que respeitava como me portei durante o processo de investigação. A carta de recomendação era profissional e justa, mencionando minha ética de trabalho forte e habilidades de atendimento ao cliente sem entrar no incidente. Também notou que aprendi com meus erros e mostrei crescimento, o que era mais do que esperava dado tudo o que aconteceu. Meu último turno veio 3 dias depois, e caminhar por aquelas portas pareceu diferente sabendo que era a última vez. O preparo matinal correu suavemente com todo mundo focado nas estações, ninguém mencionando o que aconteceu ou fazendo contato visual por muito tempo. Ricardo me ajudou a montar minha sessão sem dizer muito, só movendo cadeiras e limpando mesas enquanto enchia saleiros e arrumava guardanapos. Durante o rush do almoço, servi mesas normalmente, pegando pedidos e trazendo comida, enquanto outros garçons trabalhavam ao meu redor sem as piadas usuais ou reclamações sobre clientes difíceis. Quando meu turno acabou às 16 horas, limpei minha sessão completamente, garantindo que toda a mesa estava impecável e todos temperos cheios. Ricardo veio e me deu um abraço rápido, batendo nas minhas costas antes de ir para a próxima mesa. 2 outros garçons acenaram do outro lado do salão, mas a maioria das pessoas continuou trabalhando como se fosse dia normal. Peguei minhas gorjetas do caixa, contando R$ 63, o que era decente para turno de almoço. Caminhando para a porta dos fundos, passei pelo escritório onde Pascal estava fazendo papelada e ele me deu aceno pequeno pela janela. A porta fechou atrás de mim com seu rangido familiar e fiquei no estacionamento por 1 minuto, olhando para o prédio onde trabalhei por 3 anos. Uma semana passou antes do Caíto sugerir que fôssemos comer lá, dizendo que queria o especial de macarrão mais uma vez. Sentamos no que costumava ser minha sessão, agora coberta por garçom novo que não conhecia. O dono passou pela nossa mesa carregando cardápios para outro grupo e pausou por segundo, nos dando aceno breve antes de continuar para os fundos. O lugar inteiro parecia diferente. Garçons se movendo eficientemente sem o papo usual. Gerentes realmente gerenciando em vez de fofocar nos cantos. Nossa comida saiu perfeitamente cronometrada e bem preparada, algo que raramente acontecia quando o drama dominava a cozinha. Caíto pagou e deixou gorjeta boa enquanto olhei uma última vez para as familiares paredes borgonha e luzes penduradas. Meu primeiro dia no café do centro começou na segunda-feira seguinte às 7 horas. A dona me mostrou o espaço menor, só 12 mesas comparado às 30 do meu trabalho antigo. Ela explicou o sistema simples deles para rodar sessões e como gorjetas eram juntadas e divididas igualmente entre a equipe matinal. A máquina de café era mais velha, mas funcionava bem, fazendo os mesmos sons de assobio enquanto aprendia a puxar shots e fazer espuma no leite. Até meio-dia, tinha servido 20 mesas e feito R$ 35 de gorjeta. Menos que antes, mas sem ninguém me encurralando na geladeira ou espalhando rumores sobre minha vida pessoal. 6 semanas se ajustaram numa
uma rotina de turnos matinais, pedidos simples e indo para casa sem dores de cabeça de estresse. O dinheiro era mais apertado, mas Kaito e eu paramos de brigar sobre drama do trabalho porque não havia nenhum para brigar. Dormi a noite toda sem repetir conversas ou planejar respostas, só colocando o despertador e aparecendo pronta para servir café e ovos. Obrigada por ficarem comigo e explorarem todas essas questões hoje. Amo realmente só ficar imaginando coisas juntos. Mal posso esperar para compartilhar mais curiosidade com vocês em breve. Se chegaram até o fim, deixem um comentário. Amo ler todos os comentários de vocês.